Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar do livro Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, da Clarice Fortunato. Esse livro foi publicado pela editora Palas em 2020 e ele é uma versão adaptada da tese de doutorado belíssima da Clarice Fortunato. E nessa tese ela reuniu fragmentos, memórias da própria trajetória dela e teorizou em cima dessas memórias. Maravilhosa, né? Pois bem, aqui temos uma versão da tese. Eu tô falando que é uma versão para vocês não se assustarem e acharem que é um texto muito difícil, mas é uma adaptação para o livro. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho mais sobre esse livro da Clarice. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, já deixa seu gostei, comenta aqui comigo se vocês já conhecem essa escritora. A Clarice Fortunato é uma escritora brasileira, nascida em 1976, e eu conheci ela numa mesa na Feira do Livro de Porto Alegre em 2022. Nessa mesa estava Clarice Fortunato, Eliana Alves Cruz e mais uma escritora que agora eu não me recordo o nome. E foi uma mesa maravilhosa com mulheres escritoras negras refletindo sobre a sua literatura, refletindo sobre o seu fazer literário. E eu me encantei com a Clarice, aí depois eu fui comprar o livro para pegar autógrafo dela. Inclusive eu tenho foto com a Clarice, eu vou deixar aqui para vocês verem. E o meu livro é autografado. Eu adorei muito o recado da Clarice, ela foi muito gentil e foi, assim, uma das melhores coisas da Feira do Livro de Porto Alegre em 2022. Já estamos no final de 2023, né? Um tempinho já. Esse livro, então, sugerido por mim, entrou na lista do Clube Labaredas que eu medi, vocês já sabem, vocês já conhecem. Tem uma playlist aqui com todos os livros lidos no Clube Labaredas ao longo de 2023. E esse vai ser o nosso último livro de 2023. Claro que 2024 vem aí, leremos mais obras no Clube Labaredas. Eu vou continuar fazendo vídeos resenhas para os livros lidos no Labaredas, para os lidos do Leia Lígia também, nosso desafio especial do Labaredas para assinantes. Para finalizar o ano com chave de ouro, Clarice Fortunato. Várias pessoas leram, foi muito bacana, foi muito significativo para mim ver que as pessoas estão conhecendo mais também da Clarice Fortunato aí num círculo de leitores que ainda não conheciam essa autora. É muito legal como ela vai construindo de uma forma narrativa tão instigante a partir dos fragmentos da memória, né, do que ela lembra da sua vida, e ela vai criando todo um suspense, ela vai construindo os caminhos de como ela chegou naquelas conclusões, de como ela chegou naquela história. Inclusive, ela escreve sobre quando que ela começou a escrever esse texto, esse livro, né? Que na época ela estava morando no Reino Unido para fazer seu doutorado sanduíche. E aí que essa história, que é a história da vida da Clarice, acabou se impondo como algo que ela deveria fazer. Ela achava então, depois de uma aula em que ela teve, que a professora falou que todos agiam de acordo com uma identidade, ela acabou entendendo que talvez isso fosse importante para ela, escrever sobre a sua trajetória, como uma forma também de exorcizar o passado, de resolver questões, de construir a própria identidade. Então foi lá, enquanto fazia seu doutorado sanduíche, que ela teve essa epifania. Ela precisava escrever sobre si, ela precisava escrever sobre a sua própria história. Outras escritoras já escreveram obras literárias falando sobre a própria história, como Carolina Maria de Jesus, no Diário de Betita, como Conceição Evaristo no livro Becos da Memória, no qual ela ficcionaliza a própria vida. E a Clarice Fortunato, ela faz algo muito semelhante aqui nesse livro. Inclusive eu li um artigo da Eurídice Figueiredo que fala sobre como que o livro da Clarice ele ecoa vozes de gerações ancestrais dos seus antepassados e também não deixa de ecoar
vozes de outras escritoras negras. Ela representa também o legado dessas tantas outras escritoras que escreveram sobre as suas trajetórias a partir das memórias, a partir dos fragmentos, fizeram boa literatura. Então, quando a Clarice fala de si, ela fala também dessa herança que foi passando de geração em geração. E assim a Clarice, ela abandona o projeto de tese antigo dela, que envolvia escrever sobre uma obra do Jorge Amado, para escrever sobre a própria história, para escrever sobre si, a escrita de si. E aí ela fala um pouco sobre todas as dificuldades, sobre tudo que ruiu, né, quando ela tomou essa decisão. Eu imagino o sofrimento que foi para ela, então mudar todo o tema do doutorado dela lá no meio do caminho. A partir disso, ela teve que remexer tantas memórias difíceis, né? Destruir muitas coisas dentro dela, para que a partir disso ela pudesse construir algo novo, ela pudesse também se reconstruir a partir de uma jornada que também foi uma jornada muito difícil, uma jornada de muitos desafios, de muito sofrimento, já que a Clarice teve um passado bastante doloroso, uma infância muito difícil, morando com os pais numa fazenda. Depois ela chegou a morar nas ruas com a mãe e, em paralelo a isso, a mãe também foi ficando cega. Aí na adolescência, a Clarice também cuidou da mãe, trabalhou de empregada doméstica e foi bastante explorada, tanto pela própria irmã quanto por outra família que cuidou dela. Então ela teve uma trajetória de bastante dificuldade, mas também de muita resiliência, de muito sonho, de muita fé em si mesma. E ela chegou na universidade, ela passou para cursar letras na Universidade Federal de Santa Catarina. Algo fundamental que tá aqui no livro da Clarice, com o qual eu me identifiquei muito na história, é essa crença nos livros, é encontrar nos livros refúgio, possibilidades de construir uma vida diferente da que ela tinha, possibilidades de se entender melhor no mundo, de se sentir incluída, de se sentir fazendo parte de algo importante. E assim ela foi construindo essa obra e também se entendendo, construindo a própria identidade a partir de um passado que é bastante traumático, mas que ela vai transformando a narradora, ela vai transformando, ela vai modificando através da literatura, através da teoria, através de um texto que ele é muito forte, ele é muito revoltante em determinados pontos, mas também é um texto muito poético, é um texto muito sensível, tem toda uma beleza que perpassa essa história, e eu acho que é fundamental ressaltar essas características quando a gente fala de um livro como Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros. Precisa ressaltar essa força e essa resistência dessa vida, da vida dessa personagem, conseguir observar todos os desafios que ela venceu, todas as situações extremamente absurdas que ela viveu e ao mesmo tempo conseguir ler a forma como ela transformou tudo isso numa narrativa tão reflexiva, tão literária. Além disso, bastante teórica, já que ela se permite então ir refletindo sobre o seu próprio caminho, sobre o seu próprio caminho de escrita, sobre as versões que ela adota para sua história e sobre si mesma a partir desses fragmentos de memória. A Conceição Evaristo diz que sobre o livro Becos da Memória, que foram a partir dos fatos da vida dela que ela construiu esse romance, então ela considera uma ficção de memória ou ficção da memória, que é os fatos que acabaram inspirando aquela narrativa, mas que não dá para dizer que algum fato aconteceu realmente como tá no livro. Ela diz que na escrita tudo se modifica. E eu achei muito bonito esse trecho, essa fala da Conceição Evaristo sobre o livro Becos da Memória. Então, muitas vezes, o mais importante, obviamente, não é se as coisas aconteceram tal e qual tá escrito, tal e qual tá narrado no livro, mas a forma como essa narrativa foi construída, o significado que ela tem para a autora, para a narradora, o significado social que essa obra adquire também quando é publicada, quando ela chega em outras pessoas, quando ela acaba sendo parte dessa rede de significações de mundo.
Ao mesmo tempo que a Clarice escreveu aqui sobre a própria história, sobre a própria vida, a partir de fragmentos de memória, várias pessoas podem ler e se identificar, porque as nossas histórias, elas se combinam de formas tão específicas e de formas tão diferentes também. Eu acho que ler uma história como a da Clarice é sempre sair entendendo mais de si, mais do mundo e mais do outro. Um fato fundamental sobre esse livro é que todas as reflexões teóricas que a Clarice vai elaborando ao longo da escrita, elas criam uma espécie de afastamento da história nua e crua, dos fatos como eles foram. Então esse texto adquire um contorno muito delicado. Eu tô evitando dar tantos detalhes sobre a trajetória da Clarice, porque eu acho que é muito bacana para quem for ler ir acompanhando essa trajetória dela, saber em que lugar que ela nasceu, como que ela cresceu, sobre a família, sobre os pais, sobre a mãe dela, sobre os irmãos. Então eu acho bacana que vocês descubram isso. Eu considero um ponto alto da narrativa, a forma como a Clarice ela vai criando um suspense, ela vai encadeando os fatos. Então os capítulos, as partes do livro, eles vão tratar de assuntos específicos. As epígrafes são maravilhosas, são excertos belíssimos que se encaixam de uma maneira perfeita com o que ela desenvolve em cada capítulo. E algo super bacana também que ela faz aqui, além de dar voz para os ancestrais dela, é refletir sobre como a nossa vida, ela não existe separada da vida das outras pessoas. Inclusive, ela tem uma frase que diz exatamente isso. A vida de nenhuma pessoa pode existir separada da vida das outras. Essa, para mim, é a frase favorita do livro. Tem várias frases maravilhosas aqui, mas essa é tão importante porque muitas vezes a gente se sente tão sozinho no mundo, e a Clarice, acompanhando essa narrativa de vida dela, das memórias da vida dela, dos fragmentos, né, que ela escreve aqui, que ela reúne de uma forma narrativa tão bonita, dá para pensar sobre isso, sobre como precisamos uns dos outros e muitas vezes criamos esse distanciamento. Esse livro ele demonstra muito isso, desse poder da literatura de nos ligar com o outro, de construir uma ponte. Então é muito bacana esse livro nesse sentido, de nos conectar com o outro. Outro aspecto fundamental que esse livro perpassa é um pouco da história do Brasil em termos de pessoas, famílias negras, trabalhando em fazendas, em lugares distantes no Brasil. Aqui fala sobre o período ali dos anos 70 e 80, sobre as dificuldades vividas, sobre os coronéis e o poder desses homens senhores de terra, que muitas vezes exploravam o trabalho dessas pessoas, de famílias inteiras e de crianças inclusive, sem pagar direitos. Essas pessoas trabalhavam nesses lugares sem garantias, sem um mínimo de dignidade. Esse livro ele perpassa diversos temas, levando em conta a questão do abandono do próprio Estado brasileiro com relação à sua população, principalmente essa população mais pobre, muitas vezes marginalizada. É um livro que fala também sobre o desamparo das mulheres, mães com filhos. Um dos meus capítulos preferidos é o capítulo em que a narradora escreve uma carta para a mãe. Esse capítulo é de uma delicadeza, de uma singeleza maravilhoso. Eu acho muito bacana a forma como a narradora se vê na infância, e essa narradora, que é uma mulher adulta, ela rememora aquele passado, ela vê a garotinha ansiosa por estudar, por construir uma vida melhor para si mesma, por ter coisas que ela não tinha. E há uma identificação, né? A professora Eurídice, no artigo que eu citei para vocês, eu vou deixar o link na descrição, ela fala um pouco sobre isso, que há essa identificação da adulta com a menina, com a garota. Então é muito bonito isso, né? Porque a narradora adulta então realizou o sonho da pós-graduação, né? É doutora em literatura com a tese que foi adaptada para o livro. Eu acho que esse reconhecimento da sua própria voz, do seu próprio corpo, do seu próprio cabelo, né? Do seu lugar no mundo, da sua trajetória e da sua história como uma história tão bonita, como uma história tão válida quanto tantas outras, ele é fundamental, é uma aceitação que ela acaba elaborando tão bem aqui no livro, essa catarse que ela tem com a escrita, que isso se torna um legado
sem precedentes, que outras escritoras negras também já fizeram e que Clarice Fortunato faz agora. Eu fico muito feliz de ter lido esse livro da Clarice. Eu acredito que ela representa muito bem o legado de Maria Firmina dos Reis, que eu já mencionei aqui para vocês em outros momentos, que é uma escritora que também se dedicou a compreender a sua sociedade lá no século XIX, num contexto de escravidão, de cativeiro no Brasil, e ela olhava para sua sociedade, ela olhava para as pessoas, tentava compreender, tentava perceber como que ela poderia modificar aquilo através da sua pena. Enfim, eu acho que é uma obrigação nossa entender o legado da Maria Firmina dos Reis, entender a sua obra. E eu acho muito significativo escritoras jovens como Clarice Fortunato fazendo essa boa literatura, honrando esse legado da Maria Firmina dos Reis. É um livro que dá visibilidade para os abismos sociais presentes no Brasil, para o racismo que faz parte da estrutura desse país, que está sendo cotidianamente reproduzido e que se impõe pelo Pacto da Branquitude, Cida Bento, né, importantíssima sempre nas nossas reflexões aqui envolvendo raça no Brasil. Inclusive vou deixar aqui na descrição também a indicação do livro da Cida Bento chamado Pacto da Branquitude, que sempre acaba sendo uma excelente forma de embasar o meu pensamento e as minhas falas, envolvendo obras de autores negros que refletem sobre a nossa sociedade, que produzem representações sobre a nossa sociedade. É um livro que fala sobre a resistência das pessoas negras nesse país. Aqui fala especificamente sobre a resistência e a força de uma menina muito jovem, que desde criança, então, enfrentou todos esses desafios. Eu acho esse um excelente exemplo de como as margens podem se tornar centro das discussões, centro das narrativas, das nossas representações de mundo na literatura. Eu quero deixar esse livro assim com uma super recomendação, porque de verdade foi uma das minhas leituras mais impactantes do ano. Eu tô muito feliz de a gente ter lido essa obra no Clube Labaredas. Comenta aqui no vídeo se você ficou interessado em ler esse livro da Clarice Fortunato, publicado pela editora Palas. Eu vou deixar o link também para vocês comprarem o livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham ficado curiosos com a Clarice Fortunato, que é uma escritora incrível. Vale a pena conhecer a obra Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros. Obrigada se você ficou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.